Olá pessoal, hoje nós vamos estar falando um pouco sobre o ensino médio integrado, estudos e reflexões. Acho que é um momento muito mais de reflexão, de trazer essas informações quanto como se constrói ou como se constitui o currículo integrado. Para isso nós vamos dentro dessa aula falar sobre itinerário histórico, cursos técnicos integrados ao ensino médio, concepções de organização e possibilidades, processo curricular na perspectiva da integração da educação básica com a educação profissional. Bem, quando nós vamos pensar em educação profissional, nós vamos fazer o itinerário histórico rapidinho, para que a gente possa só traçar uma linha de raciocínio, apesar de que o que nós vamos desenvolver mesmo está aqui dentro dos em 2008 com realmente a efetivação dos institutos federais dentro das políticas públicas de educação profissional no Brasil. Pensar que a educação profissional não é de agora, ela é de 37 com os liceus. Pensar que a educação profissional no início da sua conjuntura, ela sempre foi levada a uma educação voltada à classe trabalhadora, aos pobres, né, que estão dentro desse processo, lá no início da constituição da sociedade brasileira e na sua representatividade em 37 com os liceus profissionais, que eram para essa classe. Em 1909, com as escolas de aprendizes, né, pelo decreto 7566 de 1909 de Nilo Peçanha, e a partir desse momento vai realmente ser instituído a educação profissional no Brasil, através das escolas de aprendizes e artes, que era também uma escola para dar um direcionamento a uma população que estava fora do processo econômico ali, no sentido da elite, né? Então tinha que dar alguma educação e se constrói as escolas para dar uma educação profissional, principalmente aos filhos das classes mais carentes. Dá um salto de tempo aí. Em 1959 as escolas técnicas, essas escolas de aprendizes, elas vão se tornar escolas técnicas, principalmente porque vai haver uma relação direta com a questão da economia, né? Essas escolas elas vêm atender a uma necessidade econômica, e nesse momento, em 1959, quando elas viram escolas técnicas, elas também viram autarquias e começam a ter dentro da sua constituição pedagógica autonomia didática e de gestão. Em 1942, nós vamos ter um avanço, nós vamos ter a representação das escolas industriais e técnicas, apresentado principalmente pelo Senai, Senac, que são escolas que elas vêm com o intuito também meramente econômico, né? O Brasil, nesse momento, estava passando por um processo de desenvolvimento econômico e precisava, então, fazer a sua associação de formação para a mão de obra, para o mercado de trabalho. Apesar de direcionar para o mercado de trabalho, mas também direcionava, né, a uma educação para as classes menos desfavorecidas, para estar fazendo a sua inserção no mercado de trabalho, não tendo essa perspectiva de ascender ao nível superior. Em 78, essas escolas elas vão se transformar em centros federais de educação tecnológica, e então, 2008, nós vamos ver que os Cefetes vão ser substituídos, né? O nome vai passar agora pela Rede Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, que são os institutos federais, principalmente vindo ali dentro da política do governo Lula. Nós vamos trazer a educação profissional um pouco mais para cá, quando a gente vem falar ali na década de 70, né? A gente está em plena ditadura militar e o Brasil passa por um aspecto de desenvolvimento econômico. Então, para atender
a mão de obra, a necessidade dessa mão de obra, a ditadura militar ela vai promover, pela Lei 5692/71, a associação do ensino, né, do ensino médio dentro dessa reforma do primeiro e segundo grau. O currículo de segundo grau, ele passa a ser com foco no capital humano, ou seja, esse indivíduo como formação para atender o mercado de trabalho, a formação geral e formação específica, ênfase nas escolhas por áreas, foco apenas no ler, no escrever e contar, e a retirada da disciplina de filosofia e sociologia, porque nesse momento pensava-se numa educação profissional apenas no saber fazer. Por isso tinha o foco de um currículo mínimo reduzido, né, para apenas formar esse indivíduo dentro de uma formação técnica para atender o mercado de trabalho. Para o ensino de segundo grau, o Conselho Federal de Educação, ele fixa, além do núcleo comum, mínimo, né, tem que ressaltar isso, a ser exigido a cada habilitação profissional e um conjunto de habilitações afim. Nesse momento da história da educação profissional, ela vem então para as escolas públicas como uma profissionalização compulsória. Todas as escolas no Brasil, no período da ditadura militar, elas vão ser escolas técnicas, exatamente para atender uma necessidade econômica a qual o país estava vivendo. O currículo nesse período era um currículo pleno, que terá uma parte de educação geral e a outra parte de uma formação especial, mas esse currículo muito mínimo, né, com sondagem à aptidão para o mercado de trabalho e uma habilitação profissional que sai então na formação ali do ensino médio. Então não tinha o ensino médio para ascensão ao nível superior. Se o indivíduo quisesse, ele teria então que buscar um curso fora para que ele pudesse recuperar aquele conteúdo que ele deixou de ser dado, porque ele estava ali para ser formado para o mercado de trabalho e ascender no nível superior. Então a escola ela se torna uma fábrica fechada de formação para o mercado de trabalho. Em 78 nós vamos ter a Lei 6.545, como nós falamos, que vai transformar as escolas, algumas escolas profissionalizantes, a escola ao qual nós estávamos falando, a escola pública, né? Em 78, no que tange a escola de educação profissional, elas vão ser transformadas em Cefet, também dentro dessa perspectiva econômica, formar engenheiros e tecnólogos, aí a gente vai ver a educação profissional ganhar uma relevância um pouco maior, educação como fator de superação, né, econômico no país, e formar profissionais para a visão global do trabalho, aluno como cliente, e aí começa a ver a educação com um pouco mais de qualidade. Em 94, a Lei 8.948, essas escolas vão passar gradativamente para Cefet, que é aquilo que nós colocamos. Na década de 80, a Lei 744 começa a fazer as alterações na LDB em relação ao ensino das escolas públicas, no que se refere à profissionalização do segundo grau. A preparação para o trabalho do ensino de segundo grau poderá ensejar a habilitação profissional a critério do estabelecimento. Então, tira das instituições públicas a questão compulsória de obrigatoriamente oferecer um ensino técnico. E nós vamos, então, passar no período para a redemocratização do país. A Constituição de 88, ela vai trazer uma abordagem significativa dentro da educação. A educação como direito de todos, dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento do seu preparo, desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, né? Uma Constituição que vai dedicar os artigos 205 a 214 para a dimensão da educação. O conceito de escolarização obrigatória ela passa a ser ampliado. Logo depois nós vamos ter a LDB, né, que vai também dedicar um espaço, dedica a sua estrutura dentro dessa nova perspectiva, mas ela traz algo que a outra LDB não trazia. Ela dedica um capítulo
para a educação profissional, referenciados no artigo 39, 40, 41 e 42. E com a nova redação dada em 2008, dentro desse artigo, dentro desse capítulo, a educação profissional, ela passa, né, a ser chamada de educação profissional e tecnológica. Há uma observação relevante que a gente tem que fazer aqui dentro da LDB. Logo no momento ao qual que ela é aprovada, ela vai ser atingida por um decreto, né, 2208, que vai separar novamente a etapa final da educação básica do ensino profissionalizante. Ora, essa concepção de dualismo que traz a educação profissional desde o tempo ao qual ela foi instituída, a gente vai ver isso retornando nesse artigo aí. A educação profissional de nível técnico terá organização curricular própria, independente do ensino médio, podendo ser oferecida de forma concomitante ou sequencial a este. Relembrando, nós vamos pensar que na década de 80, década de 90, há uma luta muito grande por uma nova perspectiva de educação. E aí, quando esse decreto vem, ele vem separando a educação profissional da educação do ensino médio, numa perspectiva meramente profissionalizante. Há então um debate, né, uma reivindicação muito grande em que se traz novamente nesse decreto o dualismo da educação profissional, um currículo empobrecido, um currículo meramente para o mercado de trabalho. Esse decreto ele vai promover a cisão entre a formação básica e a formação profissional, reforçando a dualidade entre a formação e o trabalho e a formação geral, né? E aí, quando se pensa na década de 90, principalmente aqui para o século 21, se entende que a educação, o sujeito que está dentro da educação profissional, ele busca sim uma profissão, mas ele busca também a sua formação, que contempla essa formação ao qual ele tem direito dentro das outras áreas de conhecimento, providas pela educação da formação geral. Em 2004, vai vir o decreto, depois de muitos debates, vai vir o decreto 5154, que vai instituir o ensino médio integrado como forma de articulação entre o ensino médio e o ensino profissional. Ora, a partir de agora é que nós vamos começar a falar da educação profissional, a qual hoje nós fazemos parte, o qual hoje rege, né, o currículo, o que interessa para a gente, falar desse currículo integrado, e da onde ele começa a se instituir. Ele começa a se instituir em 2004 pela luta, né, dessa educação profissional, que não, dentro dessa nova perspectiva, não consegue mais ver essa educação dualista, uma educação profissional somente para o mercado de trabalho. A educação profissional, ela tem que ser vista de algo que possa transcender, né, a qualificação profissional e tecnológica, voltada para suprir as necessidades mercadológicas, que se constitua como possibilidade de travessia por uma educação emancipatória aos jovens estudantes brasileiros. Ela precisa ser agregada de formação geral e formação profissional, que se junta agora para dar uma nova roupagem, uma nova configuração dentro da modalidade de ensino de educação profissional, né? A Lei 11.741 de 2008, que veio alterar alguns artigos da LDB, ela vai dizer que, né, é atendida a formação geral do educando, poderá prepará-lo para o exercício das profissões técnicas, a preparação geral para o trabalho, facultativamente a habilitação profissional poderão ser desenvolvidas nos próprios estabelecimentos de ensino médio em cooperação com instituições especializadas, né? Então, começa a dar um direcionamento para essa atuação da educação profissional associada ao ensino médio, não como era na ditadura militar, como uma formação apenas com currículo mínimo de formação geral para atender uma formação de mercado de trabalho. Essa nova concepção de educação profissional requer a agregação dos dois currículos, mas com uma formação ampla, não só meramente técnica. Então, dentro dessas ofertas da educação profissional, a partir do decreto 5154, que vem modificar alguns artigos da LDB, diz o seguinte: será desenvolvida a educação profissional nas seguintes formas.
articulada com o ensino médio, subsequente para quem já concluiu o ensino médio. Então, a educação profissional, os institutos que promovem as instituições que promovem a educação profissional, elas vão oferecer cursos técnicos, aqui subsequentes, para aqueles alunos que terminaram o ensino médio, que têm vontade de fazer um curso técnico e procuram essas instituições. No entanto, quando nós vamos falar de articulada, a gente tem que pensar nela sendo desenvolvida pela forma integrada e concomitante, né? Integrada, curso planejado, de modo a conduzir o aluno à habilitação profissional técnica de nível médio na mesma instituição com matrícula única, né? Então, vai se pensar nessa educação profissional articulando toda a formação geral básica, né, que é própria do ensino médio, mas a formação profissional. Dentro dessa mesma instituição, esse aluno estudando ali como matrícula única e um currículo único. A concomitante oferecida a quem já está cursando o ensino médio com matrícula distintas, mas caminha na mesma proporção ali da mesma instituição ou instituições parceiras. Bem, vamos falar na forma articulada, que é a forma do ensino ao qual nós acabamos de falar, né, da forma integrada, né, formas articulada, integrada e concomitante com projeto pedagógico unificado, tá? As duas têm um projeto pedagógico unificado. Uma vai ser na mesma instituição com matrículas, uma única matrícula, e a concomitante pode ser em instituições na mesma instituição ou separadas, mas dentro de um mesmo projeto pedagógico unificado. A educação integrada, nessa perspectiva, ela deverá atender às diretrizes curriculares nacionais do ensino da educação profissional técnica de nível médico, as diretrizes curriculares para o ensino médio, porque aí a gente tem também a formação geral sendo contemplada, e os DCNs, né, que são as diretrizes curriculares gerais para a educação básica, e aí vai entrar as instituições que vão trabalhar dentro da modalidade do EJA, educação do campo, né? Existe também um atendimento da educação profissional a essas representatividades dentro da educação. Pensar que a educação profissional ela reconhece, né, há um reconhecimento dos diplomas de curso da educação técnica de nível médio, elas vão ter validade nacional e vão estar também dando o direito, esse currículo, né, essa formação, esse projeto pedagógico da educação profissional dentro dessa perspectiva integrada, ela em nenhum momento impede esse indivíduo a progredir para o nível superior, já que dentro desse projeto curricular integrado, garante-se a plenitude da formação geral desse indivíduo, como garante-se também a formação técnica. E a educação profissional, na sua estrutura dentro do sistema brasileiro, está constituído nessa imagem ao qual vocês estão vendo, a educação profissional ali com qualificação profissional FIC ali para a educação, para o ensino fundamental, e aí a gente vai ver a representatividade do técnico, né, ali no ensino médio. A gente vai também ver dentro da educação profissional outra perspectiva muito boa que garante, que ganhou espaço principalmente na década de 90, né, com reconhecimento maior, o curso superior de tecnologia, tem especialização em mestrado, que já era algo que já deveria ser efetivado dentro da educação, porque ela é uma modalidade e ela tem profissionais que estão nessa área que precisam então galgar a sua pós-graduação, tá? Então, quando nós vamos pensar em educação profissional dentro dessa perspectiva integrada, nós vamos ter que trazer essa concepção dessa educação profissional e tecnológica. Antigamente era só educação profissional. E aí, a partir da LDB, nós vamos ganhar essa outra palavra, educação profissional e tecnológica. A diferença entre as duas é que a educação profissional, no que era anteriormente, a década de 90,
principalmente na Lei 5692/71, do período da ditadura militar. A formação da educação era formada na técnica, o impacto do processo era para o trabalho e orientada pelos interesses econômicos. O homem era uma máquina, o homem estava ali para o saber fazer, para servir esse processo econômico, né? E quando a gente vai pensar na educação atual, educação profissional e tecnológica, a gente vai pensar nessa educação centrada não mais na técnica, mas no ser humano, não mais no impacto somente para o processo de trabalho, mas na convivência social e produtiva desse indivíduo, orientada pela ética e tendo o homem, né, como uma concepção maior, não de máquina, mas como homem, né? Então, é investido dentro dessa concepção técnica. A gente vai ver que isso está dentro da revolução científica, revolução tecnológica, que vai promover uma nova perspectiva de formação, uma nova amplitude da educação profissional, do trabalho dentro do século XXI. O propósito educativo dentro dessa perspectiva é formar o cidadão crítico, consciente, em uma sociedade impregnada de tecnologia, numa nova cultura, hoje aditivada como cultura técnica, em condições de responder às transformações contornadas por novos paradigmas. Então, a educação profissional, ela não está somente apenas de ver o desenvolvimento econômico, mas o comportamento e a mudança que houve a partir dos processos tecnológicos promoveram nesse novo perfil de cidadão. A educação, ela passa a ter uma visão para o desenvolvimento crítico, estuda a relação da sociedade, ciência, tecnologia e busca inserir o homem como agente nessa relação. Ora, por que a gente está trazendo isso? Porque quando nós vamos falar de currículo, nós vamos precisar dessa dimensão mais perceptiva do que a concepção de educação profissional numa condição mais conceitual, mais abrangente do que era numa concepção técnica. Ao trazer dentro da educação profissional, o que remete à aula de hoje sobre o currículo integrado, nós vamos falar desse currículo dentro dessa perspectiva dos institutos federais. Os institutos federais que vai ser consolidado pela Lei 11.892, né, que vai expandir essa oferta, né, dessas instituições. Lembrar que até 1909, 2002, a gente tinha no Brasil apenas 140 escolas técnicas federais no Brasil. E aí, principalmente dentro do governo Lula, foi uma política ao qual ele traz da expansão da rede federal. E aí, atualmente, a gente vai ter, né, uma nova realidade das escolas técnicas no Brasil, dentro dessa nova mudança de paradigma. Já foram implantadas mais de 360 unidades em todo o país. Então, vocês veem que a formação do profissional de educação dentro da educação profissional é algo necessário e emergente, né? Há um espaço de mercado para a atuação do pedagogo, dos professores dentro dos institutos federais, mas há também uma necessidade de se entender a perspectiva dessa modalidade, né? O planejamento pedagógico, o currículo e tudo aquilo que rege os institutos federais dentro da sua concepção e da sua modalidade. A Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, então, hoje é uma realidade no Brasil, né? Pela expansão. Ela cria, com a lei, como eu já falei, os institutos federais, que são instituições de educação superior, básica e profissional, pluricurriculares e multicamp, especializadas na oferta de educação profissional, nas diferentes modalidades de ensino, com base na conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos. Olha só, né? A necessidade de nós entendermos a concepção da diferença da educação profissional técnica e a educação profissional técnica e tecnológica. É porque vem atender a uma nova realidade de sociedade, de base tecnológica, dos processos tecnológicos, né?
nas diferentes modalidades de ensino com base na conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos com suas práticas pedagógicas na forma desta lei. Então, os institutos federais, eles têm, né, uma lei específica deles. Os institutos federais, como vocês podem ver no artigo 2, não trabalha somente a educação básica, trabalha o ensino superior, o PROEJA, FIC, subsequente, mas o que vamos nos referir aqui especificamente é sobre o ensino médio integrado, no qual nós devemos então fazer uma pequenas observações e concepções sobre o currículo. Para isso é só entender que os institutos federais também ofertam a educação básica, o aluno ele cursa o ensino médio e também cursa o ensino técnico, né? E tem uma relevância para o desenvolvimento do país. Necessidade de uma educação integral técnica e geral para a inclusão social do cidadão no uso da técnica no campo do domínio tecnológico. Então, quando você começa a perceber as concepções, alguns direcionamentos dentro dos conceitos dos institutos, vocês sempre vão ver que há uma necessidade dessa agregação da formação geral com o ensino técnico para uma promoção mais efetiva de formação desse sujeito, que não é mais uma máquina, não é o saber fazer, mas o saber pensar, o sujeito histórico que cria, que tem atitude diante da sociedade, né? Então, antes a educação era técnica, apenas do saber fazer para atender o mercado de trabalho. Hoje, a educação ela é tecnológica, ela passa por uma perspectiva do novo paradigma da educação também dentro da modalidade de educação profissional, né? Que é uma necessidade de se estruturar essa nova realidade para uma luta e o debate diante dessa modalidade sobre o que tem dela de atuação e como se constitui todo o processo pedagógico dela. A abrangência da educação profissional, como nós já falamos, ela está na LDB, nos artigos 39 a 42. Ela também traz uma alteração pela Lei 11.741, que vai colocar, principalmente a partir da nova concepção de educação, da 5154, como eu falei, a necessidade de uma nova concepção de educação, não mais separada, não mais dualista, mas entender as duas bases de formação sujeitas a estar dentro do currículo para a formação desse indivíduo. E aí, como nós já falamos, ela faz a formação continuada, educação profissional técnica de nível médio, educação profissional tecnológica de graduação. Bem, os objetivos dos institutos observadas as finalidades e características definidas no artigo 6, né, são os objetivos: ministrar a educação profissional técnica de nível médio, prioritariamente de forma integrada, para os concluintes do ensino fundamental e para os concluintes da educação de jovens e adultos. Ou seja, quando nós vamos pensar em ensino médio integrado, nós vamos pensar nessa educação profissional técnica de nível médio, né, que vai atender a educação de nível médio normal, né, e a educação de jovens e adultos, alunos oriundos do quê? Do ensino fundamental. Então, eles vão estar no instituto com uma única matrícula e com um único currículo, uma única proposta pedagógica. Ele não vai lá, faz o curso técnico, vai para outro lugar, vai fazer a formação geral. Não, quando nós pensamos em currículo integrado, nós vamos pensar que esse aluno, acabando o ensino fundamental, passando pelo processo seletivo, ele estará dentro do instituto estudando o ensino médio integrado, que é a formação geral mais a formação profissional. E isso nós vamos também ter como uma referência de legislação, se vocês quiserem aprofundar, a meta 10 e a meta 11 do PNE. A meta 10 diz que a educação profissional, né, que as instituições de educação profissional devem oferecer no mínimo 25% das matrículas de educação de jovens e adultos no ensino fundamental e médio na forma integrada à educação profissional. E aí vocês vão ver as estratégias do 10 a 1 ao
do 10 a 11, né, que é todas as estratégias da Meta 10. Da Meta 11, triplicar as matrículas de educação profissional técnica de nível médio, assegurando qualidade de oferta, pelo menos 50% da expansão desse segmento. Também nós vamos ter todo esse direcionamento do ensino médio integrado dentro da legislação, também sendo contemplado pelo Plano Nacional de Educação. O ensino médio integrado, né? Dentro dos IFES, eles trazem princípios e propostas curriculares, as possibilidades metodológicas para uma organização curricular integrada, e nós vamos também falar um pouco sobre o currículo integrado na educação profissional. O ensino médio integrado é uma etapa da educação que compõe o nível básico da educação escolar e que articula-se de forma integrada com a formação geral do ensino médio e habilitação profissional. Ou seja, é aquilo que nós estávamos colocando, pensar num currículo, numa proposta pedagógica, onde esse aluno esteja ali agregando na sua formação os conhecimentos das disciplinas da formação geral e, ao mesmo tempo, articulando-se. Não se trabalha de forma separada, articula-se essa formação com o ensino profissional, né? Isso está garantido no artigo 21, combinando com os artigos 35, 36, 36A, 36B, e aí vocês podem fazer a pesquisa dentro da LDB que vocês vão encontrar essas diretrizes. Bem, o que é que nós temos aqui? Um caminho que a gente vai fazer para entender essa diferença entre esse currículo integrado que hoje está se articulando com o que era antigamente. Primeiro, pensar que atualmente pensa-se numa educação profissional dentro de uma perspectiva pedagógica do trabalho como princípio educativo, por isso que não se separa, por isso que não se vê essa articulação separada da formação geral com o ensino profissional, né? É preciso que essa perspectiva de trabalho esteja alicerçada nesse conhecimento durante essa estrutura formativa que ele passa no ensino médio, que ele veja isso como algo que se agrega e não separa, agregado dentro dessa perspectiva de material, científica e cultural, que leva o sujeito à sua condição de existência. Ele se vê dentro desse processo, ele se constrói dentro desse processo. Antigamente, dentro da perspectiva anterior, esse princípio era apenas um princípio científico. Estava atrelada à teoria do capital humano, a escola desenvolvia competências e habilidades, mas uma competência do saber fazer para atender esse mercado. E estava muito atrelada essa teoria do capital humano das teorias de Taylor e Fayol, que foram um momento em que houve um imenso desenvolvimento econômico de determinados setores da economia, né? Nesse momento vai haver o tecnicismo e o cientificismo, que está atrelado a essa formação do trabalho intelectual, mas braçal. Ele aprende, ele tem essa formação, mas apenas do saber fazer. A formação desse currículo era um currículo apenas unilateral, né? Não desenvolvia a perspectiva histórica, né? De sujeito histórico, da condição de existência. Toda a formação estava para o mercado de trabalho, para uma condição de trabalho assalariado, levando ele a uma alienação. Ou seja, ele era formado, ia para o mercado de trabalho, mas estava totalmente alienado da sua existência, do seu aspecto histórico. Nessa nova perspectiva curricular, de proposta pedagógica curricular, desse projeto integrado, nós vamos perceber que o princípio pedagógico para a educação profissional está alicerçada dentro da dimensão histórica, né? Essa dimensão histórica que é o lugar, né, do sujeito na divisão social do trabalho, que leva ele a essa transformação da natureza e do homem. Ele se vê nesse processo. E na dimensão ontológica da produção humana e dos conhecimentos, a ciência e tecnologia,
está relacionado, né, o modo de vida dele e da cultura, ou seja, há uma agregação de informações ao qual não limita ele apenas a uma técnica, a uma aprendizagem, mas ele se percebendo dentro desse processo, interferindo dentro da sua autonomia, do seu princípio, né, de formação, que leve ele a uma construção histórica e não meramente de alguém alienado. A formação integral, então, ela traz essa concepção da politecnia e do unilateral, currículo integrado, né, trazidos através de fundamentos, conhecimentos e habilidades, mas fundamentos científicos e tecnológicos, sociocultural da produção do mundo e do trabalho. Ele, enquanto homem do mundo, sujeito histórico, qual também pertence a essa relação do trabalho. Mas o conhecimento para compreender a vida social e produtiva, né? Então, na dimensão anterior era apenas produtiva, era apenas por salário, era apenas por uma dimensão apenas intelectual do saber fazer, e não da sua vida produtiva e das habilidades para atuar em diversos campos do saber, né? As habilidades necessárias a essa construção mais ampliada, para que ele, além de se ver nesse conhecimento, compreendendo a vida social e produtiva, ele consiga ter uma maior dimensão sobre os aspectos dos campos do saber ao qual ele ali está inserido e pode estar intervindo. Então, a gente pensa, né, que os fundamentos da organização curricular da educação profissional e tecnológica, ela parte do trabalho como princípio educativo. O trabalho não é separado, o trabalho não é algo que está apenas para uma execução, né, da vida produtiva dele, não. Esse currículo, ele forma sim uma profissão, forma uma concepção de formação técnica e tecnológica, mas também agregada a essa formação integral, unilateral, ao qual ele se vê dentro desses processos de atuação do saber, ao qual ele está ali então sendo formado. Parte da pesquisa como princípio educativo também está aí então dentro dessa organização curricular a indissociabilidade entre o ensino, pesquisa e extensão. Dentro da perspectiva dos institutos federais, o currículo ele tem e deve estar também alicerçado, promovendo o ensino nos dois campos, né, de saberes, do campo geral, campo técnico, profissional, mas promovendo um desenvolvimento para a elaboração, o desenvolvimento da pesquisa, da extensão, né, da pesquisa no âmbito educativo, da extensão de uma pesquisa a qual ele ali está trabalhando e também pode colocar em prática na sociedade. Ou seja, existe uma integração muito maior do que meramente a educação em sala de aula, a educação como um processo de formação, mas a formação dentro de um processo de pesquisa e de extensão a qual esse aluno precisa estar inserido. Partindo também da interdisciplinaridade como princípio educativo, essa interdisciplinaridade está exatamente na integração curricular, em conciliar teoria e prática, nas várias relações de saberes ao qual esse indivíduo ali está inserido. Ele não tem só uma disciplina, pensem que ele tem dois currículos em um, né? Ele tem a formação geral, a matemática, a física, a geografia, né, o português, mas como isso se articula com a matriz do técnico, né? Como que isso trabalha de forma separada? Não pode. É uma única formação, respeitando, né, claro, a cientificidade de cada disciplina, mas formando esse indivíduo numa visão maior. Ele integra os dois conhecimentos como algo que ele realmente articule isso dentro da sua atuação, da sua autonomia, da sua visão de pesquisa, de cientificidade, né? Dentro da sua promoção, das articulações que ele faz entre esses saberes na sua vida profissional, na sua vida em sociedade. Para isso, uma das características para desenvolver esse currículo
é a interdisciplinaridade, é a relação entre as disciplinas não separadas, mas elas conversando, elas se comunicando para a relação de uma formação mais ampliada desse indivíduo. Nós vamos ver essa perspectiva do currículo do ensino médio. Ele deve considerar essa formação integral do aluno, de maneira a adotar o trabalho voltado para a construção do seu projeto de vida, para a sua formação nos aspectos físicos, cognitivos e socioemocionais. Então imagine o desenvolvimento somente do currículo médio dentro dessa perspectiva. Então imagine ele integrado à educação profissional. Precisa trabalhar a interdisciplinaridade, a multidimensionalidade do currículo para que se alcance isso. No artigo 36, ele vem dizer que, sem prejuízo do disposto da seção 5, o ensino médio, atendido à formação geral do educando, poderá prepará-lo para as profissões técnicas, que aí está relacionada à educação profissional. E existem muitas perguntas, né? E a gente tem muitas respostas, mas que falta mais a leitura, mais a agregação dessas leis, dessas legislações que direcionam a educação profissional com a LDB, com as diretrizes, com a própria legislação dos institutos, que há todo um direcionamento específico para a educação de nível médio integrado nos IFES. Tá? Então, quase a gente já está aqui terminando. Falando um pouco mais desse currículo integrado, pensar na organização e no planejamento desse currículo. A gente precisa pensar também nessa dimensão pedagógica, né? Então, quando se fala no currículo integrado, deve-se garantir projetos pedagógicos de cursos técnicos integrados, né, pensando em todos os componentes curriculares na formação básica, com foco na articulação da formação integral desse indivíduo, né? Formação integral que também perpassa pela educação integral do ensino médio normal, da escola em tempo integral. Na mesma perspectiva, né? Articular isso com a formação desse indivíduo. E aí o componente curricular, ele não precisa ser apenas disciplinas, ele não é apenas uma disciplina. Ele é uma ciência que ele está e deve estar à disposição da formação do aluno, na sua amplitude, naquilo que pode proporcionar de conhecimento e de desenvolvimento. Não se admite mais nesse novo currículo um notório saber, a disciplina de português só é a disciplina, a matemática só, não existe essa concepção de articulações separadas de saberes. Isso leva à terceirização, isso leva a uma separação. Então, precisa se romper com essas barreiras desse currículo muito tradicional e começar a agregar o currículo integrado, articulando essas formas. A educabilidade como desejo do direito humano fundamental e o sujeito social histórico como sentido e finalidade da formação. Nós formamos seres humanos. Não está a ciência, né, posta de uma maneira técnica para ser apenas repassada, mas a gente tem que colocar a ciência a favor da formação do indivíduo. A ciência como promotora dessa educabilidade para a formação desse sujeito social histórico, né, no sentido de que a formação a qual ele adquire deve ter um significado maior, para que ele depois não se perceba num estado de alienação e depois que ele termine, ele olhe para ele e pergunte quem eu sou, né? O que eu vou fazer agora? O que eu passei todo esse tempo na escola e o que é que isso me trouxe para me ser agora atuar depois do ensino médio, depois do ensino superior, o que é que eu vou fazer? Então, não dá mais para se pensar numa educação onde o sujeito principal, que é o educando, não se veja dentro desse processo como a expressão maior dentro de um contexto de formação. Deve-se garantir na organização curricular uma articulação de interdisciplinaridade entre os componentes, já foi falado, né? Que possibilita a inserção do desenvolvimento desses componentes, vista a promoção ética, política, estética, entre outras, tratando como fundamentais para a formação integral, né, desse estudante. Ou seja, pensar nessa articulação entre as duas
os dois currículos de formação integral e de formação profissional que promova essa formação ética, né? Não é papel apenas de uma disciplina, componente, núcleo, garantir a integração. Não é papel só de uma, é a articulação delas que propostas dentro do currículo, propostas dentro de um processo de um planejamento pedagógico feito pela instituição, vai levar então a essa formação ao qual se busca desse sujeito histórico. Garantir a realização dessas práticas que possibilite o estudante contato com o mundo do trabalho, sim. Assegure a formação teórico-prática intrínseca ao perfil da formação técnica dele, né? Claro que além da formação do currículo da geral, ele tem a técnica e precisa de alguns momentos de prática. E essas práticas não podem ser também feitas de uma forma apenas desarticulada ou feitas por fazer. Elas precisam ser feitas com compromisso, com projetos de intervenção, experimento, atividades em ambientes especiais, laboratórios, oficinas, empresas pedagógicas, entre outras. Existe uma dimensão desse currículo que, além dele trabalhar essa formação geral, na formação técnica exige também dele uma parte prática, que deve ser e estar correlacionada nesse currículo integrado, também para a promoção desse indivíduo, né? E aí diz que a prática profissional não é apenas estágio. O currículo da educação profissional integrado também tem que reservar um espaço para esse momento de integração das áreas de saber e entre estas e a prática profissional. Prática profissional não se restringe à execução de tarefas operacionais ou intelectuais, apenas de habilitação profissional. O que é o mundo do trabalho, né? O mundo do trabalho hoje, mais do que nunca, exige esse perfil de formação crítica, autônoma, para resolução de problemas, para tomada de decisões, para articulações nas tomadas e nas decisões que devem ser feitas no determinado momento. Então, mais do que nunca, a própria condição da sociedade e dos processos segmentos que estão ali compondo essa sociedade, não cabe mais um perfil de formação apenas do sujeito que abarque apenas o conhecimento, ao qual ele não construa uma inter-relação desse conhecimento com a prática dele, com a prática histórica dele na sociedade. Precisa, então, fazer com que isso crie essa articulação maior. Estabelecer nas emendas ênfases tecnológicas dos componentes curriculares, conteúdos fundamentais para o perfil de formação estabelecido e as áreas de integração curricular, né? Então, existe uma formação de um currículo técnico que também conversa com as áreas da formação geral. Tem que haver uma maneira de integrar, tem que haver uma maneira de conversar essas áreas, né? Uma das características é a interdisciplinaridade, mas pode haver outras maneiras que vão além disso, que promove também isso, né? Como a gente pode fazer isso, né? Práticas avaliativas, formativas, processuais, integradas, interdisciplinares. Elas são formas de você integrar esses saberes. É também uma forma de fazer a superação de um modelo exclusivamente individualizado, fragmentado. O currículo integrado não é um currículo fragmentado, de um saber fragmentado que perdurou e que durante muito tempo dentro não somente da educação tradicional, mas da educação tecnicista, que levou a uma divisão entre a ciência, entre a tecnologia, entre uma formação geral. Isso não cabe mais. Se o ensino é integrado, a aprendizagem é integrada, a avaliação é integrada e todos os processos do planejamento curricular, da proposta pedagógica, dos processos da prática docente deve estar dentro dessa dimensão de integração, né? O artigo 24 da LDB ele vem dizer que é preciso também pensar nessa avaliação contínua, acumulativa, né, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos,
Também isso deve ser visto na educação profissional, senão a gente acaba remetendo a formação a um tipo de avaliações extremamente fragmentada, dentro apenas de uma perspectiva de quantidade. E aí, quando pensa no currículo integrado, não tem como fazer isso. É preciso, dentro de uma abordagem diagnóstica, qualitativa, formativa, para a promoção e para o desenvolvimento desse indivíduo no processo de aprendizagem dele. Bem, finalizando, dizendo que o currículo integrado, pensar nessa perspectiva de integração desses saberes, é preciso pensar nessa perspectiva das relações que esses saberes podem promover na formação desse indivíduo e o que isso pode provocar ele, a partir do momento que ele finaliza a etapa dele no ensino médio, que isso pode provocar dele enquanto sujeito histórico, social, dentro do seu ambiente de trabalho, dentro da sua vida, das suas relações de sociabilidade, ao qual ele ali está posteriormente. Precisa dar sentido, a educação ela precisa dar sentido para o indivíduo, ele precisa entender quais saberes ele adquiriu, o que ele pode colocar em prática, o que ele pode buscar fomentar ainda mais isso. E aí a gente finaliza com uma reflexão que o curso médio integrado, que separa, explicita e metodologicamente a forma, o conteúdo e as práticas de ensino-aprendizagem, é qualquer outra coisa que não o curso integrado. Então, quando a gente vai pensar numa visão crítica, nós vamos entender que tudo que está contrário a uma percepção de agregação de saberes, né, de conjuntura ao qual ali vai se encaixando e vai se completando dentro de uma magnitude da educação para o desenvolvimento do ser humano, tudo que está fora disso, que segrega, que separa, que fragmenta, que trabalha individualmente, que está dentro de uma avaliação meramente quantitativa, no currículo ao qual não promove essa formação integral, dentro de um currículo integral, é tudo menos educação ou um curso integrado. Então é essa a perspectiva e concepções de um currículo integrado que a gente traz para vocês, que fique como uma reflexão e um aprendizado para todos nós, pensar que a prática docente dentro dessa perspectiva ainda é um grande desafio, mas é possível fazer se nós tivermos profissionais qualificados, com conhecimentos corretos, seguros da sua formação e entendendo esse processo de um novo paradigma da educação, não só para a educação nas outras modalidades, mas também para a educação profissional. Até a próxima, e aí a gente se fala na próxima aula.